Sejam todos bem-vindos ao Geopolítica com JR, meu nome é Ricardo e nesse vídeo aqui eu vou postar um vídeo que Eduardo Bananinha postou falando meias verdades e mentiras do início ao final, como de costume, como de praxe que é da família Bolsonaro e dos bolsonaristas que só sabem mentir, mentir e mentir, para ver se a mentira contada 1000 vezes se torna verdade, como um dos líderes dele, Goebbels, já pregava na Alemanha nazista. Então veja, para começar, ele fala sobre as queimadas. O Lula chamou Macron no Brasil para conhecer a Amazônia, para debater pauta climática. Isso tudo aí em meio a recorde de queimadas na floresta amazônica. Isso tudo aí em meio a recorde de assassinato de índios Yanomamis. Os mesmos índios que os artistas faziam cara de paisagem, de super preocupados, falando que Bolsonaro estava promovendo um genocídio. Em primeira mão aqui no Fantástico, Canção para a Amazônia. O bolsonarismo, ele se alimenta de narrativas e eles sempre pegam os números e distorcem e fazem o que quer. Algo positivo ele consegue transformar em algo negativo. Vejam só vocês. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que as queimadas realmente aumentaram. Agora, qual o motivo? Nós sabemos que as queimadas, todo ano ela acontece. Todo ano ela acontece, é causada pelo próprio homem. E a Amazônia, ela passou recentemente uma das maiores secas da sua história. Consequentemente, aumentou muito realmente as queimadas. A quantidade de queimadas realmente foi histórica também. Assim como a seca foi uma seca histórica. O que levou a facilitar, não só em quantidade, como em propagação bem maior dessas queimadas. Mas isso eles não falam. Agora veja quanto foi que diminuiu já o desmatamento no governo de Lula. Vejam como já diminuiu mais de 60% do desmatamento nas terras indígenas. Isso eles não falam, nem sequer tocam no assunto. Se aproveitam de um dado negativo e nem explica, né, realmente o motivo por detrás daquilo, e passa-se a impressão de que o governo está fazendo exatamente como o pai dele fazia, e não estava nem aí para as queimadas, falava que era mentira, demitiu cientistas do INPE que combatiam justamente esses problemas da Amazônia. Veja se o governo de Lula fica desmentindo os cientistas, veja se persegue os cientistas do INPE, veja se nem sequer fala que é mentira esses dados aí, porque nós sabemos que é real. E aconteceu de fato, a seca tem uma grande parcela de culpa aí. Só que eles não vão falar isso, lógico que é evidente, né? Agora vamos lá para a questão dos Yanomamis. Veja só, nós estamos vindo de um crescimento no governo Bolsonaro de 331% o aumento de mortes dos índios Yanomamis no governo de Bolsonaro. 331% aumentou. O que aconteceu? Praticamente eles estavam abandonados. Eles estavam ao Deus dará. Nem sequer os dados eram notificados de forma correta. O governo de Lula começou a combater isso, está notificando agora todos os casos, todas as mortes, e realmente no ano passado as mortes dos índios Yanomami teve um aumento de apenas 6%. 6%. Se você colocar 6% que houve em 2023 em relação a 2022 e colocar todos os anos de Lula mais 6% de aumento de mortes, vai dar quanto aí? Vai dar apenas 24%. Se ainda persistir esse número de mortes nos governos de Lula, daqui a 4 anos vai ter aumentado apenas 24% em relação ao governo de Bolsonaro. Bolsonaro, quando pegou, ele conseguiu aumentar em 331% as mortes dos índios Yanomami. Mas podem ficar tranquilos vocês que eu garanto que Lula vai diminuir. Ao invés de crescer pouco, vai diminuir e ter um controle maior aí sobre os índios Yanomamis, porque nós sim queremos que eles sobrevivam e que eles tomem conta das suas reservas e das suas florestas. Deixa isso de lado um pouquinho, porque o mais importante, e que as pessoas pouco prestaram atenção, é que o Macron condecorou o índio Raoni com a maior honraria da França, na cara do Lula. Monsieur Rodney Métourquiret, au nom de la République française, nous
E o Lula está fazendo justamente o contrário. Ao incentivar que Macron dê um tapa na cara da sociedade brasileira e entregue essa medalha para o seu funcionário do ano, o que Macron está dizendo é que o índio Raoni tem servido à França e não ao Brasil. E pelas imagens você percebe que o Lula está de acordo com isso, porque Lula é um entreguista. O Lula não está interessado em tirar os pobres da região amazônica, essas 25 milhões de pessoas que moram ali em meio à floresta. Ele não está preocupado em tirar essas pessoas da pobreza. Essas pessoas são pobres e miseráveis, dormindo em cima de diamante, de ouro, de petróleo. O bom é que eles mesmos se entregam, né? Vocês estão vendo aí pelas conversas de Bananinha que eles não estão nem aí preocupados com o índio, nunca se preocuparam com o índio, estão preocupados em retirar as riquezas do subsolo. E foi isso que Bolsonaro fez, que fez com que destruísse e morresse milhares de índios e Yanomamis e de outras tribos pela Amazônia inteira. Ele praticamente liberou o garimpo ilegal, né? E aumentou o garimpo legal também, destruindo tudo pela frente. Então ele está falando aí, está acabando de falar aí o que realmente eles fizeram no verão passado. E isso daí vai acabar fazendo algo inusitado, que é unir os nacionalistas, seja de direita ou seja de esquerda. Sim, porque existem. Temos que falar a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Eu assinei a frente parlamentar de um deputado do PCdoB. Essa frente parlamentar é para tentar fazer com que vire uma realidade a exploração de petróleo ali na foz do rio Amazonas. E outra coisa também que eu fico assim, observando a cara de pau é querer falar que Lula é entreguista. Lula é entreguista. Quem entregou, Bananinha, a Embraer para a Boeing americana? Quem foi que entregou de graça, a preço de banana, a nossa Embraer? Que o governo sim tem um poder de veto e os próprios americanos também têm essa lei lá e utiliza direto para suas empresas também de tecnologia não serem adquiridas pelos estrangeiros. Quem foi que entregou de graça? Por sorte, começou a pandemia, a Boeing ficou com medo de quebrar e devolveu, né? Quem foi que entregou, Bananinha? Mais de 64% de ativos da Petrobras. Ativos são empresas que pertenciam à Petrobras, como a refinaria daqui da Bahia, que tem uma das gasolinas mais caras do Brasil. Quem foi que entregou, Bananinha? Quase praticamente acaba com a Petrobras. Se fica mais 4 anos o Bolsonaro, a Petrobras ia se resumir apenas uma empresa extratora de petróleo e mais nada. Ou seja, não iria contribuir com nada com o desenvolvimento do Brasil. Então, querer falar que Bolsonaro e vocês são nacionalistas é piada isso aí. Vocês são patriotas da boca para fora, rapaz. Apenas isso. Só na retórica. Vocês não fizeram nada, ao contrário. Entregaram tudo de graça a preço de banana aos estrangeiros. Até a refinaria aqui da Bahia, vocês entregaram para os árabes. Querer dizer que são nacionalistas, você fere aí até os seus próprios eleitores, que defendem que vocês sejam realmente o que são, entreguistas. Porque a gente começou muito bem com o Bolsonaro, mas 4 anos foi muito pouco para conseguir reverter décadas desse socialismo, desse pseudo-progressismo. É isso. Realmente, 4 anos foi muito pouco mesmo para Bolsonaro destruir mais ainda o Brasil, porque se ele fica mais 4 anos, adeus Petrobras, adeus Floresta Amazônica, adeus Yanomamis. Então nós temos que só rezar e agradecer a Deus realmente por termos nos livrado de seu pai e de toda a sua família. Infelizmente, vocês e muitos ainda de vocês têm mandatos para estarem assim mentindo todo dia nas redes sociais. E eu fico por aqui. Até mais. E fiquem com Deus.